Fala galera, tudo bem? Nando aqui para mais uma live. Espero que vocês estejam bem, né? E nós vamos começar já nesse final desse ano, chegando já no próximo ano, falando sobre o livro de Jó. Eu queria explicar algumas coisas, como isso vai funcionar, certo? Na igreja que a gente sempre convida vocês a estarem com a gente, localizado na rua Mesopotâmia, a gente vai estudar a Bíblia o ano inteiro. Isso vai ter uma ligação com vários projetos que já existem. Então, eu mandei também no grupo aí para vocês um grupo de devocionais diários que também vai estar incentivando essa leitura da Bíblia inteira. E lá vai ter reflexões sobre parte das histórias que nós encontramos nesse livro. Então, aqui na live, sempre nesse mês, né? Então a gente vai fazer Jó em um mês. Então, por isso que vocês vão ver que esse capítulo vão ser 10 capítulos hoje, trazendo reflexão. Obviamente vai ser uma coisa, eu não vou ficar correndo, né? Eu vou pegar alguns pontos importantes para a gente poder meditar. E então, hoje eu vou estar fazendo essa live. No domingo, eu vou fazer uma aula também sobre Jó, mais uma aula que está baseada nessa aula. Então, essa aula será uma aula mais extensa. E na aula de domingo, lá no prédio, será uma aula mais participativa e etc. E como foi mandado no grupo, a gente pretende transmitir também essa aula. Na quinta-feira, nosso irmão Felipe vai estar fazendo as aulas de Gênesis. Então, vocês também estão convidados a estar com a gente presencialmente. A gente também vai tentar fazer essa transmissão, mas é ideal se você conseguir estar com a gente vai ficar muito feliz também, tá bom? Então, esse ano vai funcionar dessa forma. Então, cada mês vai ser um livro, né, específico daquilo que a gente está trabalhando dentro do mês. Outra coisa, a gente vai fazer leituras, né, do capítulo. Eu não vou conseguir fazer todas essas leituras, não, são 10 capítulos, então eu vou me ater aos comentários. Então a gente vai usar um aplicativo aqui, um site, que ele faz a leitura, e logo após a leitura eu faço comentários sobre isso, tá bom? Então, é isso, gente. A gente vai entrar agora no capítulo, vamos estar no livro de Jó, mas antes vamos fazer uma introdução em relação ao livro de Jó, né, porque tem alguns pontos interessantes. O primeiro ponto é que, supostamente, esse livro foi escrito tanto por ou Moisés ou Salomão. Não tem uma exatidão, né? O contexto de Jó ele se concentra nos problemas do sofrimento dos justos, né? E desafia essa ideia da teologia, né? Sobre a retribuição. O bem ele é recompensado, o mal é punido. E nesse livro nós vamos perceber várias vezes questionando a justiça de Deus diante da dor do inocente, né? Mostrando que a fé verdadeira ela se baseia na soberania e no amor de Deus, não em recompensas, né? E a gente vai trabalhar muito sobre isso. O que é a justiça de Deus? O que de fato é a justiça de Deus? E ele aponta para a possibilidade da vida após a morte e a redenção, mesmo em meio à incompreensão de toda a justiça, tá bom? Então esse é o contexto que encontra e é isso que nós vamos trabalhar, principalmente no livro de Jó. Então, sem mais delongas, tá bom? A gente já vai se ater a leitura aqui. Deixa eu só... Então, aqui está o livro. Isso aqui nós vamos usar o site, mas eu vou estar acompanhando também. Vou pôr para vocês a leitura para a gente acompanhar na leitura também. Tá bom? Então, vou deixar só a tela do computador. O livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava. Pessoal, vou colocar de novo porque eu percebi que estava desligado o som aqui do... Então eu vou pôr do início, tá bom? Peço desculpa aí. Mas é assim mesmo. Vamos lá, agora acho que vai. Tranquilo. O livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente.
Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem. Só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó perde os filhos e as riquezas. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Beleza. Então nós vemos aqui um pouco dessa história de Jó, né? Ela acontece de uma maneira bem terrível, assim, né? Nós vamos ver alguns pontos de reflexão aqui nesse capítulo. Então, ó, o primeiro ponto, né? Ó, vamos observar de fato essas características de Jó, né? Quando ele começa a descrever Jó aqui, né? Havia um homem na terra de Uz. Um detalhe importante também do livro de Jó é que tanto Jó como os amigos de Jó que aparecem depois do livro, eles não eram israelitas, né? Me parece que o autor não está preocupado exatamente com esse fato. Na verdade, ele quer falar sobre o tema em si, sem levar em consideração, de fato, uma descendência ou não. Então, vamos lá. Então, Jó
ele tem essas características que são um elemento muito importante. O livro ele começa a retratar toda a honestidade, essa integridade de Jó, e como ele tinha coisas boas, e dentro dessa lógica humana, isso faz, se fazemos o bem, nós vamos receber o bom, né? Coisas boas, né? Então, esse livro ele traz essa ideia, já vamos dizer assim, né? Que é uma ideia debatida ao longo do livro, né? Uma pessoa justa, ela vai receber o prêmio pela sua justiça e etc. Né? Mas a gente vai entrar nesse contraste aqui e ver isso mais profundo. Depois, nós observamos, dos versículos 6 em diante, esse é um dos poucos momentos da Bíblia que retrata uma cena entre Deus e Satanás. Né? Mas é impressionante que quando vai falar de Jó, quem traz a lembrança da vida de Jó é Deus. Né? Isso pode acontecer por vários fatores, né? Que eu estava refletindo, porque não foi Satanás que falou de Jó, foi Deus que falou, você viu meu servo Jó? E aí tem um ponto interessante disso, porque desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, sabemos que o mundo ele jaz o maligno, né? Obviamente aqui não era claro, isso é um sentido mais amplo do que já conhece das Escrituras. Todos estão suscetíveis ao pecado. E parece que Deus aqui está mostrando que mesmo onde o mal reina, mesmo onde o mal predomina, o seu poder ele se estende. Existem aqueles que buscam ao Senhor. Satanás ele propõe essa teoria, né? Quando Deus fala, olha, porque você protege Jó. Jó só é fiel pelos benefícios recebidos de Deus. Isso demonstra que Satanás ele não conhece o coração do ser humano em sua totalidade. Não como o Senhor conhece, né? Ele conhece, talvez, as nossas limitações, mas ele não conhece, de fato, o nosso coração. Então, isso demonstra como o inimigo ele é limitado em relação àquilo que ele pode fazer em nós, né? Então, esse é o ponto, né? Ele tem uma dificuldade para atingir os fiéis, uma vez que nós temos talvez essas características que Jó. E aí, nos versículos seguintes, a gente vê essa ação desesperada de Satanás, né? Deixa eu até pôr aqui, eu nem mostrei para vocês, eu estou acompanhando aqui, mas a gente vê aqui nos capítulos 6 diante, né? Que o Senhor propõe, né? O Senhor disse, né? Você para o meu servo Jó, e Satanás traz essa teoria, né? Será que Jó não tem motivos para te temer, né? Não é verdade que tu puseste uma cerca ao redor dele, né? Então, esse é um dos pensamentos que vai acontecer durante o livro também. No seguinte, nós vamos ver que numa ação, e eu nunca tinha reparado nesse sentido, mas numa ação desesperada, Deus fala, Satanás, você pode fazer o que quiser, mas não estenda a mão contra ele. E parece que Satanás tem uma ação totalmente exagerada, desesperada de provar o seu ponto, que ele tira tudo de uma vez de Jó. Né? A gente vê que é uma sequência de coisas terríveis que acontecem com Jó. E parece uma ação totalmente desesperada de Satanás para querer provar o seu ponto. Só que ele é surpreendido com algo muito interessante, que é a fidelidade de Jó. E Jó não... É interessante porque Jó não é um adorador mimado. Né? Sua fé não está baseada nas possibilidades e bênçãos recebidas de Deus. E sim por ser quem ele é. Eu acho interessante que Jó ainda atribui todos os acontecimentos ao Senhor. Ele coloca a autoridade de Deus sobre um reino, né, que Satanás achava que tinha algum poder. E o fato de Jó ter atribuído a Deus a responsabilidade não torna Deus mau. É isso que a gente tem que entender. Mas demonstra uma consciência clara, já em uma pessoa do Velho Testamento, que Deus permite e muitas vezes ele traz certo sofrimento para nossas vidas. Então eu acho isso muito interessante, essa clareza de Jó em relação às coisas que está acontecendo com ele, né? Porque a gente vê aqui no final que ele
tipo, ele não condena a Deus, nada do tipo, ele aqui, ó. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor, o Deus, o Senhor tomou. Bendito, ele abençoa o nome do Senhor ainda. Então esse é um ponto interessante, a introdução que a gente conhece de Jó. Continuando então no capítulo 2, vamos ouvir agora. Vou sumir aqui dessa telinha. Jó, capítulo 2. A segunda prova de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem. Por que não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. A visita dos amigos. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram, cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Tinham combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Jó Aqui, opa, beleza? Então nós vemos agora aqui a segunda aprovação de Jó, né? Que sucede no mesmo contexto, né? Parece que é até uma cópia, ele faz uma mesma descrição de quando os filhos de Deus estão lá, né? Então nós somos transportados de novo para esse encontro, né? De Deus com os seus filhos. E novamente Deus, ele mostra a Satanás que a sua teoria foi falha. Jó, mesmo depois de tudo esse acontecimento, ainda não tinha negado a Deus, né? E mesmo de todo de toda essa dor, né? Então a gente vê que o Satanás ele propõe outra coisa, né? Que deveria atacar a pele dele, né? O corpo, né? A pele por pele. O homem. Desculpa. O homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Então, você viu, né? E a gente vê que Satanás usa tudo ali no momento. Usa até a própria esposa de Jó de alguma forma. Outro ponto-chave aqui é que assim, ó, embora você tenha incitado contra ele, vai destruir sem motivo. Então, isso é um ponto interessante, porque isso vai ser um debate durante... a gente viu que no final os amigos dele chegam, mas esse debate vai ser: você é culpado de algum pecado, Jó? E por isso que você está sofrendo. Mas ele está mostrando que foi sem motivo. Não há um motivo para estar acontecendo com o Jó, é uma aprovação, né? E aí nós vemos, ó,
Um homem é capaz de dar tudo pela sua vida, né? Então, Jó ficou doente, mas isso não aconteceu, ele não negou a Deus. Deus permite, mas novamente ele vê a fidelidade de Jó meses dias ruins. Eu acho interessante esse ponto que Jó coloca, né? Para a esposa dele, quando a esposa dele amaldiçoou o seu Deus e morre. Cadê? Aqui, ó. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal, né? Então, isso é um ponto muito interessante. Essa resposta de Jó, depois que a sua esposa incita ele, que ele amaldiçoa a Deus, muitas vezes nós aceitamos essas bênçãos de Deus, mas não reconhecemos os seus males. Nós não queremos os seus males. Devemos exaltar a Deus. Isso, obviamente, não significa encontrar prazer no sofrimento, mas sim contentamento. Reconhecer que o Senhor nos dá o necessário. E aí nós somos apresentados, no final aqui, aos 3 amigos de Jó, que serão importantes durante os próximos capítulos, né? Elifaz, Bildade e Zofar, que serão os amigos que vão mostrar ali o que acontece e vão confrontar Jó diante das circunstâncias. Mas é interessante que esse momento aqui eles se comovem, né? Diante das circunstâncias de Jó, que encontra o seu amigo. Então, eles nem reconhecem. Então, olha, imagina o tamanho da dor e do sofrimento que Jó estava passando diante dessas circunstâncias. Tá bom? Pessoal, lembrando que essa aula ela é gravada, mas ela passa ao vivo, né? Então, mas vocês podem comentar e deixar suas perguntas, tá bom? Fiquem à vontade. Então, nós vamos para o capítulo 3 agora de Jó. Lembrando que nós vamos fazer até o capítulo 10. Então, vai ser um pouco mais longo do que nós estamos acostumados. Mas vocês veem que é bem curto mesmo, os textos e são autoexplicativos. Vamos lá. Jó, capítulo 3. A queixa de Jó. Jó amaldiçoa o seu nascimento. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia. Que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha. Que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre de minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo. Dormiria e então haveria para mim descanso com os reis e conselheiros da terra que construíram para si mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata. Ou, como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque o miserável continua vivendo? Porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado que esperam a morte e ela não vem,
que cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Beleza. Então nós vemos aqui agora um grande desabafo, né? A gente viu que ali eles ficaram com seus amigos, mas eles ficaram em silêncio durante dias ali, né? E aí vamos a alguns pontos aqui, ó. Primeiro, do 1 ao 10, Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento, né? O sofrimento foi tamanho que ele desejou que seu dia fosse esquecido, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Essa indagação, ele amaldiçoou o dia que ele nasce, né? Ele deseja que aquele dia seja em trevas. E aqui, a partir do capítulo 11, ele vai se indagar em perguntas, né? A primeira pergunta é por que eu não morri ao nascer. A segunda pergunta é por que o miserável continua vivendo. E, na verdade, são essas perguntas só. Essas duas perguntas, né? Então, por que nasce, né, o miserável? E ele começa a indagar, né? Por que ele saiu do ventre da mãe dele? E essa é a grande dúvida de Jó, né? Porque diante de tanta dor e sofrimento, por que viver para contemplar tanta dor, né? O plano de vida de alguém ser esse, sabe? Tipo, você nasce para sofrer, né? E ele coloca, né, o miserável no sentido da miséria, né? Não, ele estava na miséria, estava diante da miséria. Por que continuar a viver, né? Porque as pessoas que sofrem continuam a viver. Não seria melhor que elas morressem e acabasse essa dor, né? Então, essa é a lógica humana, de que nós, na verdade, nosso corpo tem essa tendência e desejo de acabar com a dor, né? Então, isso se passa nesse ponto. Isso manifesta pra gente como que Jó estava, né? Ele não estava bem, não estava... por mais que, como eu falei, por mais que ele não negou a Deus, isso não manifesta prazer de sofrer. Jó não estava feliz em sofrer, obviamente ninguém vai estar. Mas essa é a distinção entre o que de fato é o sofrer e a manifestação do prazer em relação ao sofrimento. Jó obviamente não está sentindo isso. Então Jó ele amaldiçoou esse dia que nasce, etc. E agora a gente vai entrar em uma sequência de diálogos entre os seus amigos, a partir do capítulo 4. Vocês veem que em si a leitura ela é simples do livro de Jó, não é uma leitura complexa. Então não tem muitos comentários para fazer e apontamentos teológicos que Jó fala. Mas Jó ele manifesta uma questão humana. A partir dos próximos capítulos a gente vai ver talvez uma questão que os amigos deles comentam e a gente vai entrar nesse ponto mais sobre a justiça de Deus sobre as pessoas. Que as pessoas fazem bem, elas sofrem. Então a gente vai entrar diante desses questionamentos, tá bom? Vamos lá. Vamos para o capítulo 4, então. Jó, capítulo 4, primeira fala de Elifaz. Chegou a sua vez de sofrer. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos?
Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheci a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Jó, capítulo 5. O ser humano nasce para o sofrimento. Grite agora para ver se há quem responda. E para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais e não há quem os livre. A sua colheita o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos. E o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Há esperança para os pobres. Quanto a mim, eu buscaria a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia águas sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia, eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. As mãos de Deus curam. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias Ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome Ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz. Percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem,
Isto é o que investigamos, e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Certo, pessoal, ó, vamos lá. Eu li os 2 capítulos, porque os 2 capítulos são falas desse primeiro amigo deles, Zofar, se não me engano. Não, ele faz. As primeiras 2 falas, capítulos 4 e 5, são de Elifaz. Vamos lá. Resumidamente, a teoria de Elifaz é o seguinte, que Jó, ele se tornou ímpio, até mais que ele tenha feito coisas boas, mais que ele tenha feito coisas agradáveis, assim como a gente vê aqui, né? Ó, veja bem, você ensinou muitos, fortaleceu os cansados, as suas palavras sustentaram os que tropeçaram, você fortaleceu os joelhos dos assinantes, mas agora chegou a sua vez. Então, no pensamento de Elifaz, Jó, ele está sofrendo o problema de um pecado que ele cometeu. Então, Jó foi achado ímpio no Senhor, e logo a sua ideia é que Deus abençoe o justo e traz dor ao ímpio. Então, o que está acontecendo com Jó é a própria justiça de Deus diante do sofrimento, né? Ele faz, se a gente olhar assim, tanto no capítulo 1 e 2, desculpa, capítulo 4 e 5, ele não está errado em algumas afirmações de forma teológica. O problema é que ele atribui a Jó como se ele tivesse pecado contra Deus. Então, sabemos que no contexto, Jó está sendo provado. Então, para Elifaz, Jó precisa reconhecer o pecado e pedir perdão a Deus. E as coisas voltariam ao normal. Mas Elifaz não está errado em alguns pontos. Existe algum... Eu acho essa pergunta interessante, Elifaz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Né? E aí a gente vai entender o que é de fato esse conceito de justiça diante de Deus. Porque a justiça não está atribuída necessariamente ao fato de eu não ter erros ou pecados. Mas justo está diante de que eu manifesto um agrado ao Senhor daquilo que eu vivo. Então, as afirmações que ele faz, a maioria delas não está errada. O problema principal de ele faz é que ele está atribuindo a Jó um pecado. É interessante que ele fala para Jó buscar Deus e tal. Mas esse é o principal discussão. Porque talvez você possa ler, eu já li quando eu era mais jovem, entendeu? Mas ele fala que está com coisas fora das escrituras. Né? Mas o ponto é a gente tem que voltar lá para o capítulo 2 que a gente tinha visto, lembra? Que a afirmação de Deus embora você citasse para destruir sem motivo. Então, não existe motivo para o sofrimento de Jó. É uma aprovação. Não é um pecado, não é um pecado cometido. Então, a gente vai entender mais esse ponto, essa justiça de Deus. Tá bom? Certo? Vamos para o capítulo 6 agora. Eu não estou entrando em detalhes. É importante que vocês leiam com atenção todas as escrituras, porque a ideia dessa aula é trazer o resumo daquilo que fala. Mas você vê os comentários, leia o livro de Jó, assim como incentivar os irmãos na igreja onde nós estamos lendo, a gente também quer incentivar vocês a fazerem essas leituras das escrituras, tá bom? Então vamos para o capítulo 6 de Jó. Jó, capítulo 6. Resposta de Jó. Por que prolongar a vida se o fim é certo? Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria. Esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido?
Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isso é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável. Porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é do bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo. Foram afastados de mim os meus recursos. Meus amigos me enganaram. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde, torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Vêm os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrassem do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Vejam que não estou mentindo. Ensinem-me e eu me calarei. Mostrem-me em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Jó, capítulo 7. A vida é uma luta sem fim. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário, assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Deixe-me em paz. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para a sua casa, e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso, não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito falarei. Na amargura da minha alma eu me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponhas sob guarda? Quando digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa, então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões.
Por isso prefiro ser estrangulado antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem? Que é o homem para que tu lhe des tanta importância, para que des a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Porque fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Foi mal aí, erros técnicos. Vamos lá. Então, novamente, o capítulo 6 e o 7, eu fui direto porque eles falam, são as falas de Jó sobre o seu sofrimento, né? Certo. Sobre as falas de Jó, ele também tem uma teoria, né? O Jó ele não consegue ver nada que tenha feito, que tenha desagradado ao Senhor. De fato, ele não fez nada, né? Tinha desagradado. Reconheceu que ele reconhece que a dor vem de Deus, mas ele não compreende o porquê dessa dor, né? Ele esperava que os seus amigos consolassem ele, no capítulo 6 a gente vê, mas eles só acusaram ele, não ajudaram ele a solucionar o problema, não estiveram com ele, né? Jó ele gostaria que se ele tivesse pecado, os amigos deles mostrassem o motivo pelo qual ele tinha errado. Que ao olhassem para ele, se olhar fosse bondoso e justo diante do real problema de Jó. É interessante que ele coloca aqui, ó, no versículo, ó, cadê que ele fala? É aqui mesmo, que ele fala sobre a consolação, né? Cadê? Que mesmo que eles tivessem vingasse a Deus, eles deveriam ter mostrado compaixão ao aflito, né? Então, aqui, ó. Ao aflito devo, amigo, mostrar compaixão, mesmo que eu abandonou o temor do Senhor, né? E vocês me enganaram, né? Vocês são como um ribeiro, né? Em vez de você. Vocês estão me acusando do grande problema que eu estou passando, né? Então, é isso. Ele queria esse olhar bondoso. Às vezes, de fato acontece, às vezes a gente quer que as pessoas, não que elas nos tragam uma solução, né, sobre um problema, porque às vezes não tem uma solução, mas elas a gente quer que a pessoa esteja só com a gente para ouvir e escutar, né? E aí no capítulo 7 a gente vê novamente isso, né? Que Jó ele entende que a vida do homem é uma luta sem fim, é uma luta que tem sofrimentos, que tem dores. Ele não está se queixando da vida do dia a dia, e sim sobre como o seu estado está atualmente. O seu sofrimento, que aos seus olhos não veio um pecado algum cometido por ele, como o seu amigo o acusou, né? O seu amigo vem acusando. E ele está desejando a morte, na sua angústia, né? Por ser um alívio para essa tortura que ele estava passando. Então, esse é o ponto-chave, né? É isso que ele deseja, essa é a sensação. É importante entender isso, o sofrimento, né? E ele entende, você vê que em alguns pontos ele concorda com... esqueci o amigo dele que estava falando, agora foi o... Ele faz, né? Ele concorda com o que ele faz sobre o homem. O que é o homem? O homem não é nada diante de Deus, mas o ponto é esse que ele está falando. Ele não está discordando sobre os textos, ele só está declarando que ele
Ele está sofrendo, mas não é por um pecado cometido. Esse é o ponto de Jó. Ele não entende, mas não é por um pecado cometido, né? Que ele está sofrendo, certo? Vamos para o capítulo 8 agora, que é a fala de Bildade. Lembrando, nós vamos até o capítulo 10, né? Então faltam mais 2 capítulos aí e a gente finaliza por hoje. Vamos lá. Opa, calma aí. Capítulo 8. Primeira fala de Bildade. Busque a Deus. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar a Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele sem demora despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. A esperança dos ímpios perecerá. Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não o ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos os que se esquecem de Deus, e a esperança dos ímpios perecerá. A sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarra-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele é viçoso diante do sol, e os seus renovos se espalham pelo jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar, este o negará dizendo: Eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma os malfeitores pela mão. Ele encherá sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Jó, capítulo 9. Ok, então nós vemos agora aqui a fala de Bildade. Novamente, ó, é importante a gente perceber que alguns elementos que Bildade coloca não são elementos que são fundamentos teológicos e não estão errados de fato, né? Eu achei interessante porque ele trouxe algumas coisas que nós vemos em outros pontos das escrituras, né? No final do livro de Jó a gente vê isso, ó, seu primeiro estado parece pequeno, começando com a grandeza do seu último estado, né? No caso ele fala que se Jó reconhecesse o pecado e atribuísse de fato isso, Deus restauraria a justiça, que esse é um tema central do livro, e o seu estado seria melhor do que o último estado, né? Que acontece no final do livro de Jó, né? E ele coloca outros pontos aqui, eu achei interessante, porque ele fala sobre, aqui, ó, mas se arrancar o seu lugar, este o negará, dizendo: Nunca o vi, eis no que deu a sua vida. Do pó brotarão os outros. Eu acho interessante esse ponto, porque parece muito aquilo quando Jesus fala: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai está no céu. Muitos dizem: Olha, eu provisei esse nome fiz milagres, etc. Mas Deus fala: Nunca vos conheci. Do que deu a sua vida, apartai-vos de mim, aqueles que praticam essa iniquidade. E outros pontos sobre Bildade, aqui vamos lá. Versículo 8. Bildade assume a palavra
E a sua conclusão é que o que está acontecendo na vida de Jó é a própria justiça de Deus, pois Deus ele não castiga justos. Então, pessoas justas. Então, o que está acontecendo com Jó é o que está acontecendo com isso. O seu pensamento não é tão diferente como o do primeiro, né, dos irmãos do primeiro século. Do primeiro em Elifaz, né? A melhor explicação para o pecado de Jó era um pecado que porventura ele tivesse cometido, e ele até fala que talvez os filhos de Jó também tivessem cometido alguns pecados, por isso que eles pereceram, né? E isso é uma coisa que acontece também com os discípulos de Jesus, né? Se vocês lembrarem daquela história lá que Jesus conta de um homem que nasceu cego de nascença, né? Eles perguntam quem pecou, os pais dele ou ele, né? Então, e nem sempre. Muitas coisas é para mostrar de fato a justiça de Deus, como acontece aqui na história de Jó. Então, essa é a teoria de Bildad. Justos não sofrem, logo, se justos não sofrem, logo, se Jó está sofrendo, é porque ele não é justo, né? Então, essa é a conclusão de Bildad. E agora vamos ver a resposta de Jó em relação a isso. Resposta de Jó. Quem ousa desafiar a Deus? Então Jó respondeu: a verdade sei que assim é. Porque como pode não ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nem a única coisa que poderá responder.
anos de um ser humano para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado. Todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Vais reduzir-me a pó? As tuas mãos me plasmaram e me fizeram. Porém agora queres destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro. E agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste e de ossos e tendões me teceste. Tu me deste vida e bondade e o teu cuidado guardou o meu espírito. Mas ocultaste estas coisas no teu coração. E agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim. E se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Ó Deus, deixa-me em paz. Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que, por um pouco, eu tome alento antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte, do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Pessoal, não sei se ficou baixo o capítulo 9, porque eu vi que não tava, eu não tinha deixado aqui aberto para vocês ouvirem, mas pegou do microfone. Não sei se vocês ouviram, mas aí vocês me falam, tá bom? Mas eu vou explicando aqui o capítulo, esses dois capítulos. Aqui é a resposta de Jó em relação ao que Bildade fala, né? E há pontos importantes aqui que Jó coloca, porque em nenhum momento Jó ele confronta de fato os pontos que ele está falando. Jó está considerando a misericórdia de Deus. Esse é o ponto. Que de fato ninguém é justo diante de Deus. E isso demonstra já uma certa parte da graça de Deus, né? Para os homens pecadores. Já Jó está argumentando que mesmo que ele fosse justo e Deus quisesse castigá-lo, ele não poderia fazer nada. Então Deus pode castigar o justo ainda. Jó ainda entra nesse ponto. É uma consciência clara do poder de Deus, né? Mesmo que ele tivesse uma ideia positiva sobre as coisas que estavam acontecendo, ainda seria um fato do seu sofrimento. Deus pode fazer o que ele quer, e é isso que Jó acredita, que ele não cometeria um pecado que transgredisse a Deus, mas ele está sofrendo. Então isso declara que o justo em si, a justiça em si, não define uma vida de prazer e manifestação. Então você vê que ele não contrai de fato Bildade em relação ao que Bildade fala, olha, justo, Deus ele abençoa o justo. Só que ele está falando, Bildade, nem sempre ser justo vai trazer de fato sofrimento. E o que é ser justo diante de Deus? Porque, queira ou não, todos nós vamos ser encontrados pecadores diante de Deus. E no capítulo 10, ele traz isso, né? Jó defende que a sua inocência e que o seu sofrimento não é por pecado cometido que está sofrendo. Era a mão de Deus sobre ele, mas ele não entendia o motivo daquilo. Como até Deus fala no capítulo 2, como a gente já viu. Jó nasceu e viveu para viver esse sofrimento. É uma grande lição aqui, né? Somos provados por Deus. De alguma forma, chegará aquele dia que vamos nos indagar sobre a justiça de Deus. E vamos entender que essa justiça de Deus, ela se mostra complexa. Um justo não é uma fração 1 mais 1 é 2. Não, a justiça de Deus é complexa. Um homem que nós achamos que são justos está sofrendo. Então não é 1 mais 1, tá bom? Gente, é isso. É isso a aula de hoje. Aí estamos aí, foi a aula mais longa.
As aulas serão mais longas esse mês, provavelmente, por conta desse livro que é bem extenso, tá bom? Agradeço aí a sua participação. Os links, tanto do grupo, que provavelmente alguns já estão, mas quem não tiver, tem um grupo aqui onde a gente manda informação, manda material. Eu vou mandar também material para vocês, escrito no final aqui dessa live, de um resumo desses capítulos que a gente viu agora, tá bom? E também tem um grupo de devocionais aqui que está embaixo, que é o grupo que eu falei que vai ser alinhado, vai ter uma sincronia, né? Que é um grupo que é criado por outros irmãos, que eles mandam áudio de acordo com as escrituras. Então isso vai ser um complemento. É legal se você puder estar lá participando, né? Vai ter os áudios de Jó também. Então é isso, tá bom? Gente, obrigado pela presença, participação. Fique com Deus e até a próxima.